Muito bem, então nós vamos falar hoje sobre igreja. Para que igreja? Qual a importância da igreja para nós nesses últimos dias e qual a relevância dela no atual cenário que nós estamos? O que nós precisamos saber sobre a igreja? Então hoje esse é o nosso tema. E para isso eu quero ler alguns textos bíblicos para poder fundamentar aqui o nosso estudo, né? A nossa série Disciplinas Espirituais. Então deixa eu trocar aqui para trocar a tela. Deixa eu ver aqui se eu já consegui. Beleza. Eu quero ler com vocês Romanos capítulo 12. Eu quero ler o verso 4 e 5. Olha só o que Paulo fala sobre o corpo, né? Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Então Paulo está falando uma alegoria aqui, né, falando sobre a igreja como exemplo de um corpo, né? Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Olha que interessante. Paulo está dizendo aqui que nós somos muitos, assim como um corpo tem vários membros, né, partes, assim é a igreja de Cristo. Ela é um corpo com vários membros. É interessante que um membro ele não pode ficar fora do corpo, né? Se você cortar um braço, tirar do corpo, ele vai apodrecer e vai morrer. Então todas as partes do corpo precisam estar ligadas ao corpo e à cabeça, que é Cristo, né? Vamos ler outro texto? Agora eu vou ler para vocês 1 Coríntios, cadê? Deixa eu ver aqui. 1 Coríntios, cadê o Coríntios aqui, meu Deus? Aqui. 1 Coríntios capítulo 3. Vou ler com vocês o verso 16. Diz assim, ó: Não sabeis que você é santuário de Deus? É isso que está escrito aqui, gente? Não. Está escrito assim, que sois, né? Santuário de Deus e que o Espírito que o Espírito de Deus habita em quem? Em vós. Terceira pessoa do plural, né? Terceira pessoa, segunda pessoa do plural, eles, né? Oh meu Deus, segunda pessoa do plural. Primeira é nós, segunda vós e eles. Então é segunda pessoa do plural, né? Acho que acertei, né? Falei certo aí, né, gente? Mas enfim, o que eu quero que vocês entendam é o seguinte, que igreja, corpo, santuário de Deus, não é somente uma pessoa isolada, né? E Paulo está falando para um corpo, para uma comunidade de pessoas, tá certo? Então isso é preciso ficar na nossa mente, tá? Outro texto que eu vou ler, que é bem conhecido, né? Todo mundo usa esse texto, né? Mas é importante para o nosso bate-papo aqui, ó. Hebreus capítulo 10, a partir do verso 24. Olha só o que diz aqui o escritor de Hebreus, diz o seguinte: consideremo-nos também uns aos outros, olha, para nos estimularmos o amor e as boas obras. Então Paulo, o escritor de Hebreus, está dizendo aqui que a gente precisa considerar o estar uns com os outros, né, para sermos estimulados às boas obras, né, ao amor e às boas obras. E ele diz o seguinte: não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Então esse problema de não ir à igreja já era um costume muito antigo, desde o comecinho ali, né? Antes, façamos admoestações e tanto mais quanto vedes o que o dia se aproxima, ou seja, estando na igreja que nós temos a oportunidade de exortar-nos, corrigir-nos, né? Porque o tempo está próximo, né? O dia se aproxima, tá? Então esses são os textos fundamentais aí para a nossa discussão de hoje. Bom, existem outros textos que vai falar sobre que Cristo é a cabeça, nós somos o corpo, sobre os dons. Então, assim, o Novo Testamento está recheado de textos falando sobre a igreja. Nessa série, eu estou tentando não ficar chovendo no molhado. Então eu quero falar de coisas que comumente a gente não ouve nos púlpitos sobre igreja, sobre esses assuntos de disciplinas espirituais, tá? Para você então pensar um pouquinho fora da casinha. Essa é a minha intenção, tá? Então vamos lá. Eu separei algumas coisas aqui, para a gente fazer algumas considerações, né? E eu quero falar sobre 5 pressupostos pressupostos errados que nós temos em relação à igreja.
Talvez você não tenha nenhum desses, mas talvez você conheça pessoas que tenham isso e aí você pode ajudá-las sobre a igreja, sobre o conhecimento da igreja e a sua importância. Então eu vou falar agora 5 pressupostos errados que nós ou a maioria das pessoas tem sobre igreja, tá bom? Então o primeiro é o seguinte: igreja não é prédio. Isso você já ouviu, cansou de ouvir. A igreja não é prédio. Igreja, então quem é a igreja? Eu sou a igreja? Não, você não é a igreja. Nós juntos, envolvidos na missão, somos igreja. Ok? Então, igreja não é prédio. Igreja é um grupo de pessoas envolvidos, engajados em um propósito, em uma missão. Tá? Então você tem que entender isso. Nós demos o nome ao prédio de igreja, né? Mas igreja não é prédio. Sabe o que é interessante? Quando começou o movimento das igrejas, né? Na igreja, do grupo de pessoas se reunirem nas casas ou na sinagoga, né? Esse ajuntamento começou a se chamar igreja. Tá? Então, se no primeiro século você falar assim, hoje vai ter culto, hoje eu vou na igreja. Aí as pessoas falam, mas como assim, você vai na igreja? É a mesma coisa de eu dizer o seguinte, né? Hoje eu vou lá na galera. Hoje tem culto lá na galera. Galera, você sabe, galera são um grupo de pessoas, de gente, né? Fala, mas você vai lá na galera, você vai estar junto com o povo. Ah, sim, agora entendi. Perceberam? Então, assim, dizer que no primeiro século que você ia à igreja era estranho, né? Não, eu estou indo lá com o povo, eu vou me encontrar com o povo, eu vou encontrar com a igreja, né? São pessoas, tá? Isso no primeiro século era muito nítido. Com o passar do tempo, isso foi, de alguma forma, foi sendo mais assim expandido, né? Como posso dizer? Olha só, deixa eu explicar para vocês. Quando o templo é destruído no ano 70, por não ter mais templo, as pessoas foram obrigadas a se reunir em grupos, em casas, em sinagogas, né? Não tinha mais o centro de adoração. E interessante que quando destrói o templo, o evangelho se espalha. Não se centraliza mais em Jerusalém. Então a destruição do templo no ano 70 foi uma bênção para a pregação do evangelho. Tá? Não veja isso com maus olhos, né? Mas a destruição do templo foi igual aquela história da vaquinha, né? Eles empurraram a vaquinha, o santuário era uma vaquinha que precisaria ser empurrada pelo barranco, né? Para quem conhece a história. Então, quando o templo é destruído, o evangelho ele avança, porque as pessoas começam a se reunir em casas e vão, porque eles entenderam que não mais existe um local de adoração, mas a adoração ela acontece em todos os lugares. E aí interessante que lá por volta do ano 320, quando Constantino sobe no poder, ele quer centralizar a fé cristã. Né? Ele não era cristão e acabou vendo que a vibe do momento era ser cristão. Então ele falou, eu vou me unir aos cristãos, que são muitos, né? E vou assim unir o império, tentar novamente unir o império. Então ele diz que se batiza, né? Ele é batizado e tal, e ele acaba trazendo, né, a adoração de volta para Roma, né, para perto dele, né? E ele começa a construir catedrais. As catedrais são construídas nesse momento, né? E aí então ele começa a pagar o clero, colocar sacerdotes, né, ou pastores, como você queira entender, ou padres, né? E as pessoas agora tinham líderes religiosos pagos pelo governo com as suas catedrais para juntar o povo, para poder de alguma forma deixar o povo debaixo das suas asas, para ter controle. E aí acontece o que nós hoje temos, que são as igrejas. Então, veja, não estou dizendo que a igreja prédio ela não é essencial. Eu vou falar, a gente vai falar sobre isso. Mas a primeiro momento eu quero que você entenda o seguinte, que igreja é o corpo de Cristo, são as pessoas que se reúnem. Pode ser embaixo de uma árvore, pode ser em qualquer lugar. Reuniu pessoas, ali está a igreja, tá bom? Então igreja não é um prédio, tá? Apesar de nós darmos nomes para isso, mas
Não é. Muito bem, isso aí com certeza você já sabe, mas agora eu quero começar a ampliar. Segundo pressuposto que nós temos errado sobre a igreja, né? A igreja a igreja prédio, olha só, igreja prédio não é a casa de Deus. Nós temos o costume, né, de orar assim, orando na sua casa, Senhor, a casa de Deus. Não é a casa de Deus. Igreja não é casa de Deus. Nós podemos dedicar essa igreja como casa de Deus? Podemos fazer o que a gente quiser, mas você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia dizendo que igreja é casa de Deus, né? Qual é a casa de Deus? O santuário. Mas não tem mais santuário aqui. Onde ele está? Está no céu. Mas quem são os novos santuários de Deus? Eu e você. Entende? Por isso que eu sou mais importante do que prédio. E que eu sou mais casa de Deus do que o prédio. Mais uma vez, não estou dizendo mal da igreja. Eu quero que vocês entendam o objetivo, a importância do prédio. Nós damos uma importância que não é necessária. Dizer que a gente pode dizer é a casa de Deus, mas literalmente, gente, não é a casa de Deus, porque Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele habita no coração humano. Entende? No antigo Israel, olha interessante, Deus fez o jardim para habitar com o ser humano. O ser humano pecou, saiu do jardim. Agora Deus quer habitar com ele. O que ele faz? Manda fazer um santuário, para ele poder estar ali no meio, habitar junto. Mas agora vem Jesus e rompe, né, quebra essa questão dessa separação de Deus estar no santuário, se manifestando no santuário. Deus hoje, através de Jesus, quer, e através do Espírito, né, quer manifestar em nós, porque Ele está habitando em nós. Percebe? Então, assim, quando você acredita que a igreja é casa de Deus, literalmente, você acaba caindo na tentação de acreditar que a casa de Deus é mais santa de qualquer outros lugares. Você já pensou nisso, né? A gente entra como se fosse, né, a igreja, tal, aquela coisa santa, tal. Gente, santo é a tua casa. Santo é o lugar que você está aí assistindo a live. Por quê? Todo lugar que é santo é porque está a presença de Deus. E Deus tem lugar que Deus não está? Não, Deus está em todo lugar. Agora, existem lugares que Deus se manifesta, né? E que o local ele se torna assim, um lugar inacessível para o pecado, para o erro. Né? Por exemplo, a sarça ardente. Ele se manifestou e falou, Moisés, tira a sandália. Ali tinha uma questão de... como posso dizer? Tirar a sandália era um ato que os pagãos na época, né, o Egito, quando eles iam ter um encontro com Deus, o lugar era cheio da presença daquele Deus, que eles tinham que tirar as sandálias imundas, né, da sujeira. Então, Deus se apresenta para Moisés nos moldes do que que Moisés conhecia sobre Deus. Tá? É uma outra história que a gente pode estudar em outro momento. Então veja, quando eu entendo que igreja é casa de Deus literalmente, eu começo a pensar que lá é mais santo que a minha casa. E não é. A tua sala é tão santa como a igreja. Qual é o diferencial então, pastor? É porque na minha casa eu tenho uma adoração individual com Deus, eu tenho uma comunhão com Deus individual ou familiar, e na igreja eu tenho uma adoração, um momento de adoração coletiva com Deus. Mas os tijolos e os vidros lá da igreja são tão normais como a tua casa. Estão entendendo isso? Então, assim, nós temos que colocar as coisas nos lugares, tá? Igreja, ela não é casa de Deus, né? O santuário é casa de Deus, só que o santuário não existe mais aqui na terra, está no céu. E qual é o santuário que Jesus diz que existe, né? Quando ele habita o Espírito Santo? É em nós. Então o local ele é santo pela presença de Deus e pela nossa presença comungando, adorando a Deus. Entenderam? Ok. Bom, vamos lá. Muito bem, deixa eu continuar aqui. Estou olhando ali em cima. Vamos lá. Terceiro pressuposto errado que nós temos sobre a igreja. Né? A igreja prédio não é santuário. Né? Eu até cheguei a falar isso. Ou tabernáculo. Não existe normas de construção estabelecida pela Bíblia. Então aqui só reforçando o que eu falei já. Então santuário, né? A gente constrói, né? A igreja adventista passou por um período bem assim, né? Que tinha um lugar santo, santíssimo, né? E algumas pessoas querem trazer
a doxologia do santuário para a igreja. E nós não temos nada na Bíblia. Nós temos doxologia dos ritos e cerimônias que aconteciam no santuário. Nós temos alguns ritos e doxologias que acontecem no ajuntamento de pessoas. Paulo vai falar, né, que um traz um hino, outro traz a palavra, outro traz a oração. Então, Paulo ele vai dar orientações sobre o culto nas casas, o culto da igreja. Mas tenta entender o seguinte: a adoração que acontecia com seus ritos no santuário é uma coisa. O que acontece hoje na igreja é outra coisa. Ah, mas eles têm os mesmos princípios? Ok, tem o mesmo princípio. Princípio de ordem, de reverência, de adoração coletiva, ok? Mas nem tudo você pode pegar do santuário e jogar dentro da igreja, porque não é esse o sentido, né? Eu lembro uma vez que uma pessoa estava dizendo para mim que não, pastor, a adoração na igreja não pode ter bateria. Eu falei, não pode ter bateria? Não, isso foi numa comissão de igreja, tá, gente? Porque os jovens queriam que colocassem mais hinos jovens e tinha uma galera que queria colocar só inário, só inário. E eu estava tentando achar o meio termo ali, né? E aí um irmão levantou e falou, pastor, mas os CD jovens estão cheios de bateria, né? Coisa que o inário não tem também, né? Mas ele achava que não tem, mas enfim. Ele falou, mas como assim, irmão? Não, mas você sabia que quando foi construído o templo, nenhum instrumento de percussão, né, entrou no templo. Eu falei, verdade, mano, verdade mesmo. Então, sendo assim, não pode ter instrumentos de percussão na igreja. Eu falei, irmão, então se você está pegando a teologia da adoração do templo e jogando para a igreja, então nós temos que colocar toda a teologia, não só uma parte, tá bom? Falei, verdade. Aí eu falei assim, então tá bom. Então meninas, mulheres que estão aqui, por favor, fiquem lá fora, porque vocês não podem entrar. Porque no templo as mulheres não podiam entrar. Aí eles já ficaram olhando assim, né? Aí eu falei, outra coisa, alguém aqui é da tribo de Levi, é levita? Não, então a gente não pode cantar, porque só os levitas cantavam e tocavam os instrumentos. Vocês já foram circuncisados? Porque se não foi, não tem nem condição para a gente continuar nossa reunião, tá? Então assim, não tentem pegar coisas do seu contexto, né, do santuário e jogar dentro da igreja. Não funciona, tá? Os princípios são os mesmos? Ok, são os mesmos. Então vamos lá. Continuando aqui, outro pressuposto. A igreja prédio não é um lugar de fonte única de informação e teologia. Não use a igreja prédio, um momento de culto, como se fosse a única lugar para você ter informação e estudo da Bíblia. Tem gente que faz isso. Tem gente que não tem uma comunhão diária com Deus e fica tentando se alimentar só de culto, de ir à igreja. E a igreja não tem a obrigação de ser essa fonte única de estudo para você. Tá bom? Não dependa de culto para a tua vida espiritual ser uma vida saudável. Tá certo? Antigamente sim, a igreja ela tinha, como havia poucos leitores, pouca tecnologia, pouco informação, divulgação de informação, a igreja tinha esse objetivo de trazer informação, de educar, né, como fonte única, né? As escolas cristãs surgiram nas igrejas, né? Mas hoje já não é bem assim. Tá? Outra coisa, a igreja prédio não tem a obrigação de entreter, de alimentar gostos pessoais e coletivos. Não espere que a igreja prédio, a reunião ali, faça tudo aquilo que você goste, tudo aquilo que você necessita. A igreja não tem essa obrigação. Ela tem a obrigação de receber bem, dar conforto aos adoradores, mas ela não tem a obrigação de entreter você. Não tem a obrigação de ficar te alimentando. Tá? Essa dependência de igreja prédio, essa pandemia tem nos mostrado que nós precisamos não depender da igreja prédio, né? Precisamos depender realmente da vida diária com Jesus. Tá? Só que tem pessoas que acreditam que a igreja, por exemplo, uma pessoa me procurou, pastor, a igreja não tem nada para o jovem, a gente não faz nada para o jovem e tal. Eu falei, mas o que seria o nada que você fala? Não tem um evento isso, não tem aquilo, não tem aquilo, não tem aquilo. Aí eu falei, igreja não é clube, irmão. Igreja não é clube.
Se o jovem quer se divertir, vamos fazer uma social, vamos fazer uma reunião, tá? Mas a igreja não é para ficar fazendo programa, evento. É algo bom, ajuda em certos momentos, sim, mas não pense que o evento, que é o entretenimento. Eu lembro que eu sou da época do JA, que a gente começava a fazer show do milhão no JA, né? E fazia gincana para ganhar tapoeira e ganhava não sei o que e tudo para poder entreter. E a gente sempre vai perder, porque o mundo lá fora é especialista nisso. E nós não somos especialistas nisso. E a igreja, prédio, não tem a obrigação de dar isso para os irmãos. E uma vez ou outra fazer uma coisa, legal. Mas não espere que isso vai segurar o teu filho, o teu jovem, que a igreja tem obrigação de criar eventos, produções e grandes... Não tem obrigação. Tá bom? Então eu falei aqui 5 pressupostos errados que nós temos com relação à igreja prédio. Tá? E a igreja também é corpo. Bom, agora eu vou falar agora para nós aqui, ó. Eu separei agora quais são os benefícios de ir à igreja prédio. E agora eu vou falar coisas boas, né? Comecei com coisas assim meio equivocadas, erradas aí para alguns, mas agora eu vou falar de coisas boas. Então, olha que bênção que é a igreja prédio. Então vamos lá. Nós somos parte de um corpo, sendo assim, há uma necessidade natural de nós nos mantermos um relacionamento. Então, o fato de eu ir à igreja prédio, eu vou encontrar pessoas. E encontrando pessoas, eu vou conversar, eu vou brincar, né? Por que não? Eu vou contar coisas, eu vou ouvir coisas. Então, é o momento de nos relacionarmos. E olha como está fazendo falta isso. É ou não é? Muita gente fala que a gente está com saudade da igreja, mas na verdade é a igreja corpo que nós estamos com saudade. Claro que a igreja prédio é importante porque é o nosso ponto de encontro, tá bom? Então, Deus seja louvado porque nós temos a nossa igreja prédio. Porque na igreja prédio podemos encontrar a igreja corpo para nos relacionarmos. Tá? Porque ninguém está aqui com saudade de prédio e argamassa e não é isso que nós estamos saudades. Estamos saudades das pessoas. Tá? É lá que eu vou ouvir os irmãos, é lá que eu vou poder falar e lá que eu vou fazer o que Paulo diz. Né? Paulo diz que nós devemos suportarmos uns aos outros, né? E eu pensava que suportar uns aos outros com amor, né? Eu pensava assim, por exemplo, o Gerson, eu vi o nome do Gerson, lembrei que o Gerson. Nossa, o Gerson é chato, nossa, mas ele é da minha igreja, né? E a Bíblia diz que eu tenho que suportar ele. Ele é chato, mas eu vou suportar ele, né? Mas a palavra suporte ali, gente, não é de suportar, ser firme contra algo errado ou algo chato. O suportar ali é dar suporte para o irmão. Então eu chego lá, não estou bem. É o momento de eu conversar, de eu falar. E também a gente tem que aprender a falar, viu, irmão? Tem muitas pessoas que estão passando por problemas, dificuldades, mas não contam para nós, principalmente para o pastor. O pastor às vezes é o último a saber, não tem como o pastor ir lá. Né? As pessoas ficam imaginando, né, que o irmão está sabendo dos seus problemas, que vão te visitar, querido. Fale, irmãos, eu estou necessitado, irmãos, eu não tenha vergonha, eu estou precisando de comida, irmãos, eu não estou bem com o meu relacionamento, eu preciso de uma ajuda de vocês, meu filho está com isso, me ajudem. Então, quando vocês expressam, né, é a hora da igreja agora dar suporte. Agora, se a igreja não dá suporte, tem um problema aí. Tá bom? Mas não fiquem lá achando que os irmãos sabem da tua vida dentro de casa, dos seus problemas, e que você não recebe sozinha, não recebe visita. Então, cuidado para não misturar as coisas, tá bom? Então, é o momento, a igreja é bom para o nosso relacionamento, isso é saudável. Segundo, ir à igreja faz parte da minha adoração. Não existe adoração apenas individual. Assim como é impossível adorar coletivamente e não ter adoração individual. Ou seja, eu adoro Deus em qualquer lugar. Não preciso da igreja prédio para achar Deus e encontrar Deus, né? Porque Deus está em todos os lugares, ok? Isso você sabe. Mas o fato de eu adorar a Deus individualmente no meu quarto, na minha sala, nesse momento aqui, tá bom? E eu não ter agora a adoração com o corpo de Cristo, nós estaremos vivendo uma vida manca, uma adoração manca ao Senhor. Porque não existe adoração individual sem adoração coletiva. E onde acontece isso? Na igreja prédio. Olha que bênção. E também, cuidado em pessoas que vão à igreja, participam da adoração coletiva,
mas não tem adoração individual. É uma adoração manca. Tá vendo a importância? Então, não existe adoração a Deus saudável que aconteça só na tua casa, no seu quarto, no seu momento. A adoração saudável ela consiste na adoração individual com Deus, continuando com uma adoração coletiva. As duas estão ligadas, tá bom? O que você está oferecendo para Deus? Só metade da adoração? Não, tem que oferecer para Deus uma adoração completa. Olha lá. Outra coisa. Terceiro, ir à igreja me ajuda em minha responsabilidade com a comunidade de fé. Sou responsável por minhas ações e devo satisfação das minhas atitudes. Olha só. E nós estamos vivendo em momentos que ninguém quer dar satisfação para ninguém. Mas o fato de eu pertencer à igreja corpo, ir à igreja templo, prédio, eu ali estou sujeito à admoestação, à exortação, à orientação, né, e à disciplina. Então, por eu fazer parte desse clube, posso dizer assim, desse corpo, perdão, clube é um outro momento que eu ia dar o exemplo, desse corpo, as minhas atitudes fora do corpo, isoladas, elas também refletem no corpo. Então, aquilo que eu faço fora da igreja prédio, eu preciso dar satisfação da minha vida para o corpo, para a igreja corpo. Tá? Ou seja, nós estamos vivendo num momento muito individualista. Né? A gente não quer prestar conta com ninguém, não quer dar satisfação para nada. E o fato de eu ter um grupo que eu preciso dar satisfação, isso faz com que eu policie a minha vida, que eu comece a prestar atenção nas minhas atitudes, que eu não tenho uma libertinagem. Eu tenho uma liberdade, mas eu não possuo libertinagem, porque aquilo que eu faço reflete na minha comunidade. Ué, mas o Adriano está fazendo isso? Ué, mas ele não é adventista? Ué, mas o Adriano está falando aquilo? Olha o jeito que o Adriano está vestido, meu Deus, mas ele não está mais na igreja? É assim que o povo fala. E, gente, você tem que entender que isso é bênção. Porque se você não tem como prestar contas para as pessoas, se você vive livre, e aí você vive não uma liberdade, uma libertinagem. Quer ver um exemplo? Eu, quando casei, eu aprendi, tive que aprender a dar satisfação da minha vida para minha esposa. Minha mãe que está me assistindo aqui sabe, quando eu era adolescente, eu não gostava da satisfação. Minha mãe saía, aí chegava, onde você estava? Nunca gostei. Nunca gostei. Até hoje eu não gosto de dar satisfação para ninguém. Mas para minha esposa eu aprendi. Porque nós somos uma carne só. Entendeu? Somos uma carne só. E eu preciso da satisfação. Eu lembro no começo do casamento, eu chegava do serviço, né? Tinha dias que eu chegava, já trocava a roupa para ir jogar bola, né? Aí minha esposa falou, mas o que você está fazendo, Adriano? Eu falei, vou jogar bola. Hoje é dia de jogar bola. Mas você não me avisou, não me falou nada? Eu falei, não, mas eu vou jogar bola. Oxe. E você acha que está certo isso? Então, maridão, você que está fazendo isso, abre teus olhos, hein? Depois não vem a mulher querer separar de você, porque você é um cara que não dá satisfação, não dá atenção, tá vendo aí os motivos? Mesma coisa da igreja. Que negócio é esse, querido? Você é adventista, foi batizado e faz o que você quer lá fora. Não é bem assim não, filho. Então, se um dia o pastor, alguém for visitar você, porque você está cometendo coisas que está de alguma forma denegrindo ou pode estar desvirtuando o corpo, é porque você tem um compromisso conosco, você faz parte desse corpo, entende? Tem que dar satisfação. Então, olha o benefício de eu estar ligado à igreja corpo, convivendo na igreja prédio. Porque agora eu preciso dar satisfação da minha vida para outras pessoas. E isso é bom. Isso é bom. A pessoa que vive sozinha, não dá satisfação para ninguém, é uma ilha isolada, né? Prontinha para ser alagada e receber uma enchente aí. Enfim, existe liberdade em ser cristão, mas não libertinagem, tá bom? Vamos seguir aqui que o nosso horário está bem avançado aqui. Vamos lá. Agora eu vou para o quarto. Diz assim, ó, ir à igreja me ajuda no meu desenvolvimento de caráter, pois sou confrontado com o diferente. Olha o benefício, gente. Eu vou numa igreja, chego lá, a música é de um jeito, o pessoal faz de um jeito, a recepção tá diferente. Eu falo, mas gente, mas vocês não têm bom gosto, né? Não, é assim, é assado. E quem disse que o meu gosto é o certo? Entende? Então, assim, quando eu vou participo do corpo
e vou à igreja prédio, lá vai ter coisas que não são do meu agrado, não são do meu gosto. Mas quem disse que tem que ser do meu gosto? Você faz o que você quer na tua empresa. E olha lá ainda que não dá para fazer, porque tem leis e normas aí que não dá para fazer qualquer coisa, né? Mas enfim, na igreja não. Na igreja nós temos que respeitar, né? Respeitar os irmãos, os gostos dos irmãos. Às vezes eu tô na igreja, né? Só tem molecada jovem, mas eu não gosto de ir um pouquinho mais agitado. Mas eu entendo que a maioria gosta de hinos assim, então eu me submeto. Ou às vezes você está numa igreja que tem um pessoal mais de idade e que não curte uma musiquinha mais descontraída e tal, eu me submeto, né? Então perceba que os diferentes, isso faz com que o meu caráter seja desenvolvido. Isso não é ideia humana. E isso é uma ideia divina, porque foi Deus que criou a igreja com gente diferente. E aí está o milagre, gente. É como criar uma unidade numa diversidade. É um milagre. É um milagre. Então eu aprendi muitas coisas. Por exemplo, como pastor, tem coisas que eu estou na comissão de igrejas que eu não concordo. Eu acho uma doidura. Mas se a igreja, a comunidade de fé está decidindo aquilo e não fere os princípios, né? Quem sou eu? Não, a igreja decidiu, vamos fazer isso, vamos tocar aqui. Então isso, e depois mais para frente eu percebi, puxa vida, como eu estava sendo egoísta, né? Achando que aquilo era, não, a igreja quis, beleza. Estão entendendo, gente? Então, se você vai na igreja, chega lá, tem um chato, tem um que pega no seu pé, tem uma irmãzinha não sei o quê, tem um que fica gritando, que um não sei o quê. Querido, isso é bom para desenvolvimento do teu caráter. Ser manso, submeter. Entende? E outra, quem disse que é só você que reclama? Tem outras pessoas que reclamam de você também. E aí? Ok? Então isso é importante, essa diversidade de pessoas lá. Isso nos ajuda, tá? Outra coisa. Ir à igreja... Sexto. Quinto, perdão. Ir à igreja me ajuda no meu desenvolvimento missionário. Eu aprendo na prática, né, e sou motivado a viver a missão. E é verdade. Quando junta o pessoal do Caleb, tá todo mundo junto, vamos lá fazer isso. Junta para fazer a entrega do livro missionário. Não, vamos fazer isso. Vamos fazer hoje, gente, um encontro aqui para a gente sair para fazer visita, para fazer arrecadação de alimento. Junta todo mundo. Então, isso é bom. Ir aí, fazer parte da igreja corpo e ir à igreja prédio me ajuda a desenvolver minhas atitudes missionárias. Olha que bênção. Se você não está fazendo isso, querido, não está indo na igreja, está perdendo essa bênção. Vamos lá, vamos seguir. Sexto, ir à igreja me ajuda a desenvolver meus talentos, desde a minha participação na adoração até os meus horários. Já percebeu isso? Quando eu estou na igreja, eu tenho a oportunidade de cantar, tenho a oportunidade de pregar, tenho a oportunidade de ficar na recepção, tenho a oportunidade, eu posso desenvolver meus talentos. Porque tem muitas pessoas, não aqui em Caieiras, não, em outros lugares, né? Tem pessoas que são habilidosas no trabalho, são excelentes, são doutores, são professores, são mestres, são especialistas naquela área, mas chega na igreja, senta, ou nem vai na igreja. Querido, tem muitas pessoas usando talentos e dons para este mundo. Você precisa usar os seus talentos, seus dons para a eternidade. Pense nisso, querido. Pense nisso, tá? Muito bem. E agora, vou falar agora aqui 5 coisas que você precisa começar ontem a praticar com relação à igreja. Perceberam quantas bênçãos eu recebo ao ir à igreja prédio? Tá bom? Olha como ele é fundamental para nós, né? Vamos lá. Primeiro, se organize para não ficar em casa sabendo que está tendo um encontro. Vou falar assim, eu quero, pela graça de Deus, pela permissão do Espírito Santo, que ele te incomode. Que a partir de hoje, quando você souber que tem culto e você estar em casa e não fez nada para ir no culto, que você fique com o coração apertadinho, tá? Isso é uma praga do pastor, tá? Para você ser incomodado pelo Espírito, para não ficar em casa, decidir ficar em casa sem fazer nada, sabendo que está tendo culto, um encontro com a igreja. Tá? Então, programe a partir de hoje para os dias de cultos, não ficar em casa sem fazer nada, mas se programe para ir aos cultos. Ok? Vamos lá. Segundo, não priorize um dia de culto em detrimento de outros. Todos são importantes. E aqui está um pecado tremendo dos adventistas.
Quem disse que o culto de sábado é mais importante que os cultos de domingo e quarta-feira? Quem disse isso para você? Ah, mas é porque é sábado, querido. Se você pensa dessa maneira, então você está totalmente equivocado com a teologia adventista. O sábado é um dia, além da adoração, em que você realmente deixa de fazer coisas para estar com a família e, claro, com Deus. Mas a adoração que acontece no sábado é a mesma adoração que acontece na quarta, que acontece no domingo, na terça, na quinta, na sexta. É a mesma adoração. É para o mesmo Deus. Então, por favor, entenda que os cultos de sábados, eles são tão importantes quanto os cultos de quarta-feira e de domingo. Ah, não vou não, hoje é quarta-feira, já está sem graça. Querido, tá errado esse negócio aí. Ah, não vou, eu só vou no sábado. Cuidado com isso. Tire esse preconceito da cabeça, achar que o sábado é o dia divino, culto divino, né? Quarta-feira é culto divino também. Domingo é culto divino. JA é culto divino, querido, porque nós adoramos o mesmo Deus. Né? Então, guarde isso na tua cabeça. Não priorize um culto em detrimento de outro. Todos são cultos, todos nós adoramos o mesmo Deus, todos nós nos relacionamos com as pessoas e todos têm a intenção de crescermos na fé. Todos, tá bom? Muito bem. O que mais aqui? Estamos terminando, hein? Vamos lá, rapidinho. Terceiro. Sua presença é motivadora para outras pessoas, principalmente para quem está organizando o culto. Então, às vezes você não está com vontade de ir no culto, mas pense nas outras pessoas. Porque quando você está lá e chega uma outra pessoa e vê você, fala, nossa, que bom te ver. Quantas vezes já aconteceu comigo das pessoas virem para a igreja e ficar felizes com a minha presença? Quem sou eu? Não sou ninguém, mas a pessoa ficou, nossa, Adriana, você está aqui, foi tão bom te ver, nossa, tá com saudade de você. Eu estou falando isso antes de ser pastor, tá bom? Esquece o título. Quantas vezes você abençoou pessoas só com a tua presença no culto? Então entenda isso, não seja egoísta. Pense nas outras pessoas. Ah, eu não vou no culto porque eu estou com preguiça. Querido, você está perdendo a oportunidade de ser abençoado e de abençoar pessoas. Tá? Quarto e penúltimo dica para você aqui e pedido. Aprenda a ser pontual. Pelo amor de Deus, querido. Qual o problema que você tem que chega atrasado no culto, querido? Você não chega atrasado no serviço. Você não chega atrasado para pegar o ônibus, porque você sabe que você vai ficar para trás. Então, por que cargas d'água você chega atrasado no culto? Não chega atrasado, querido. Se é 7 horas, sai 6h30, sai antes, mas chega antes um pouquinho para cumprimentar os irmãos, conversar, bater papo e aí iniciar o momento de adoração. Então, assim, por favor, seja pontual, seja regrado, né? Quando você marca aí com um presidente, com um prefeito, com uma pessoa importante, você não se atrasa. E quando você se atrasa, as pessoas falam, poxa, esse cara é uma pessoa que não tem respeito. E aí? O que acontece com Deus? O que acontece com os irmãos? É falta de respeito. Então, por favor, querido, seja regrado nisso. Leve a sério, é uma disciplina isso. Seja pontual. E por último, termino dizendo o seguinte. Seja um adorador, não apenas um espectador. Quando você for à igreja prédio, se reunir com a igreja corpo, então louve ao Senhor, participe da adoração. Não fique apenas lá assistindo o culto. Participe, esteja disponível para fazer alguma participação, para orar, para ajudar alguém, enfim. Não seja apenas espectador. O único espectador que está ali assistindo é Deus. E é para eles que nós prestamos o culto. Não é para você. Por isso que eu falo que igreja prédio não tem um compromisso de agradar, de entreter, de dar, oferecer de tudo de mão beijada para os irmãos. Não é esse o objetivo. O objetivo é juntos adorarmos o espectador, Deus Todo-Poderoso que está assistindo. Tá? Não nós. Tá bom? Bom, gente, passei um pouquinho do tempo aqui, porque é um assunto muito importante e gostaria que vocês refletissem com muito carinho. Essa série aqui tem como propósito fazer você pensar um pouquinho fora da casinha. Talvez eu falei algo que foi duro para você, talvez exista questionamentos, talvez você ficou com dúvidas, mas por favor, ore a Deus e busque conhecimento sobre esse assunto. E se você quiser depois conversar comigo em particular, por favor, me procure, estou à disposição. A minha intenção aqui é de alguma forma
trazer você para a realidade, tá? Trazer você, sair do comum, fazer com que você cresça e amadureça na fé. Claro, não sou perfeito, talvez tem coisas aqui que eu preciso rever, mas o que eu tenho estudado e aprendido até hoje são esses conceitos. Nós temos alguns pressupostos errados da igreja, nós esquecemos os benefícios da igreja prédio que existe e faltamos em nós certos compromissos para com a igreja prédio e para com a igreja corpo. Tá? Deus te abençoe ricamente. E vamos orar então para que Deus nos una cada vez mais como igreja corpo e para que em breve possamos estar reunidos na igreja prédio. Ok? Feche teus olhos, vamos orar. Pai querido, perdão, Pai. Perdão por muitas vezes não entender e não viver de uma maneira correta aquilo que o Senhor deixou para nós. Perdão por muitas vezes desconsiderar a igreja prédio, a importância, a relevância que tem na nossa vida e o quanto tempo nós deixamos de ir, de congregar, de encontrar amigos lá, de fazer a nossa parte e hoje estamos aí sem poder ir até ela. Mas louvamos o Senhor porque ainda existe graça e existe oportunidade e haverá oportunidade de podermos voltar à nossa igreja prédio. E queremos aqui pedir perdão ao Senhor porque temos falhado com a igreja corpo. Temos vivido uma vida de libertinagem, de falta de compromisso, com falta de relacionamento, de importância com os meus irmãos e amigos. Então que a partir de hoje o Teu Santo Espírito nos incomode para viver uma vida como um corpo. Todos devem estar ligados ao corpo, cuja cabeça é Cristo Jesus. Abençoe a todas as famílias que são membros deste corpo. Que a Tua graça e a Tua paz sejam sobre nós. E que possamos muito em breve, pela Tua graça e proteção, estarmos reunidos novamente. É o que lhe peço e lhe agradeço, em nome de Jesus. Amém.